Oi, analista, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Alicia Biomédica. Hoje vou começar a abrir aqui o YouTube para vocês e teremos vídeo todo domingo e toda terça-feira teremos um aulão. E hoje eu vou começar abrindo, mostrando um pouco da minha carreira para vocês. Separei os 5 principais erros que eu cometi durante a minha carreira. Já vou começar abrindo um coraçãozinho para vocês. Então, se você chegou agora, já se inscreve, dá seu like. Vamos ouvir os 5 erros que é para você não cometer nenhum deles. Bom, vou resumir minha carreira, tá? Eu me formei em biomedicina em 2012 e comecei a trabalhar na universidade em que eu me formei. Eu fui convidada, participei do processo seletivo, fui selecionada como uma supervisora de estágio e trabalhei lá por 8 anos, como biomédica, liberando os exames e como supervisora do estágio também, preceptora dos meus estagiários de biomedicina em análises clínicas. Durante esse tempo eu fiz muito aprendizado, fiz uma segunda graduação em engenharia de produção, que eu também sou formada. Também fiz meu mestrado em engenharia de materiais e no final de uma longa jornada eu larguei o trabalho e fui fazer doutorado. Agora, atualmente, enquanto esse vídeo está se passando, em 2021, eu estou fazendo meu doutorado em biotecnologia aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Do meu erro número 1, que foi não ter corrido atrás de mais networking. Então, assim, eu trabalhava bastante, eu estudava bastante, mas eu deveria ter fortalecido as minhas conexões. Eu acho que eu deveria ter conhecido mais pessoas de outras turmas, de outros cursos. Eu deveria ter me esforçado mais para ter uma relação melhor com os meus professores, ter tido mais essa proximidade. Participado de mais congressos, eu participei de bastante congressos, mas eu acho que eu deveria ter pego telefone, WhatsApp, sei lá, naquela época eu nem tinha WhatsApp direito, mas e-mail, rede social e ter mantido uma comunicação mais próxima, ter mantido um network, uma conexão com pessoas que fossem interessantes para elevar minha carreira. Isso teria facilitado muito o meu caminho lá no começo da minha carreira em 2012. O meu segundo erro foi não ter estudado mais. É até chato falar isso porque eu era muito estudiosa, eu era uma das melhores alunas da turma, eu sempre estudei muito, sempre li bastante. Enquanto eu trabalhava eu gostava de ler, de estudar bastante, mas ainda assim eu acho que eu deveria ter estudado mais. Por que eu falo isso? Porque eu deveria ter lido mais, prestado mais atenção na aula, eu deveria ter escrito mais, ter tido, sabe, eu sempre gostei de ler muito o livro, mais do que pegar como referência um slide. E aí eu ainda acho que eu deveria ter estudado muito mais, ter lido livros de diferentes autores, porque assim eu teria diferentes opiniões. Apesar de ter sido uma das melhores alunas, eu acho que eu tinha que ter estudado um pouquinho mais. O meu terceiro erro foi não ter buscado mais estágios voluntários. Bom, eu fiz estágio voluntário no período de férias, né? Cheguei para um dono do laboratório, me apresentei e consegui um estágio lá e fiquei um mês estagiando nessa clínica. Mas eu deveria ter metido a cara outras vezes. Mas a vergonha, o medo foi o mais forte e eu não fiz isso. Eu deveria, mesmo que a pessoa não me pagasse nada, o aprendizado que você leva de um estágio vale muito mais do que qualquer realzinho migado que você vai ganhar. Então eu queria ter estagiado em laboratórios grandes, pequenos, médio porte, ter conhecido diferentes metodologias. Eu teria me esforçado para conseguir, nem que fosse uma semana de estágio em vários laboratórios, eu teria aprendido muito mais. O meu quarto erro foi não ter comunicado às pessoas ao meu redor o que eu queria na minha carreira. Talvez eu nem sabia o que eu queria ainda direito na minha carreira e eu comuniquei pouco sobre isso. E não perdi a oportunidade de que algumas pessoas pudessem ter me ajudado, ter me direcionado. Também perdi a oportunidade de que alguém até tinha uma vaga sobrando na área que eu queria, mas como eu não tinha comunicado que eu tinha aquele interesse, a pessoa acabou apresentando para outra pessoa. Então, assim, eu deveria ter falado, olha, eu tenho muita vontade de dar aula, eu tenho muita vontade de trabalhar no laboratório só sobre isso. Eu deveria ter apresentar o que era a minha intenção na minha carreira, ter falado mais sobre isso. Teria sido facilitado que a ordem natural das coisas acontecessem, que eu tivesse me aberto para novas oportunidades, tá certo? E o quinto erro que eu nomeio aqui é não ter definido um mentor na minha carreira. Isso teria feito muita diferença, porque assim, eu tinha excelentes professores que tinham carreiras excelentes, que eu tinha até um interesse em seguir a mesma carreira que ele, mas eu nunca cheguei para falar a ele e comunicá-lo ele como mentor e conversar com ele sobre como foi a carreira dele, a trajetória. Quando eu vim ter conversas como essa, eu já estava lá na frente, e aí já tinha passado 2, 3, 4 anos da minha carreira e eu perdi um tempo que eu poderia ter comunicado, ter conversado. Então soma o network, soma a questão de não ter falado o comunicado que eu queria e não ter definido um mentor. Eu tinha um excelente professor de hematologia, eu deveria ter dito como ele era uma figura de mentor para mim e ter reuniões com ele para um direcionamento de carreira, tirar uma dúvida. Eu aprendi muito observando os mestres, observando tudo que os meus professores, que os meus colegas de trabalho que eram mais experientes faziam, até os acertos e os erros serviram de aprendizado, mas se eu voltasse o tempo, eu teria uma figura de mentor nomeada para me ajudar na trajetória da minha carreira.
Esses foram os 5 erros que eu cometi durante a minha carreira. Se você tá chegando aqui, dá o like, porque se chegar a 100 likes nesse vídeo, eu vou fazer os 5 acertos que eu fiz na minha carreira, que talvez foi que realmente fez o meu diferencial para ter me impulsionado, para ter conquistado vários sonhos que eu almejava, tanto do ponto de vista profissional como pessoal, e tem uma carreira que eu me orgulho muito. Onde eu chego, eu gosto de falar da minha carreira, do que eu estudei, do que eu trabalhei, de todas as sementinhas que eu plantei e que hoje eu já comecei a colher, tá certo? Se você tá chegando aqui, se inscreve no canal, dá o seu like e fica de olho, porque eu sempre tô fazendo aulas ao vivo, eventos ao vivo e participa, tá bom, gente? Não deixe de cometer os erros que eu cometi, não cometa eles, tá certo? E é isso, vou ficando por aqui.